Oi gente, aqui é a professora Jaque e hoje a gente vai corrigir a questão 101 do caderno cinza de Ciências da Natureza. Vamos ler junto a questão então. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato, durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicólise e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. A gente tem ali, então, a molécula da glicose, né, reagindo com o oxigênio, me gerando então ali um CO2 e água com ΔH igual a menos 2.800 kJ. E depois a gente tem ali a molécula então do ácido lático, reagindo também com esse O2, me gerando CO2 e água também com ΔH igual a menos 1.344 kJ. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, essa questão, ela tá falando aí uma questão de termoquímica, né? Onde ele fala ali que, em alguns casos, as células moleculares sofrem um déficit de O2, né? Ou seja, ela é anaeróbia por isso, ela vai ter, então, essa falta, né? Não vai ter essa presença de O2, onde a glicose vai ser convertida, então, em duas moléculas de ácido lático, que é o que a gente tem aqui. Então, através, então, da equação ali da lei de Hess, a gente vai ter que provar por que que não é, então, tão vantajoso energicamente esse processo anaeróbico. Então, primeira coisa que a gente sabe é que a gente vai ter, então, a glicose, e como ela vai ter esse déficit, então, aqui de O2, ela vai se transformar em duas moléculas ali do nosso ácido lático. E eu quero saber qual vai ser o ΔH que eu vou ter aqui. Para fazer isso, a gente vai utilizar ali, então, a lei de Hess, onde o que a gente tem que fazer? A gente vai manter a primeira equação, que são as equações que a gente tem ali, são dadas no exercício anteriormente, que a gente tem ali com um ΔH igual a menos 2.800 e um ΔH igual a menos 1.344 kJ. A gente tem aqueles dois, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a primeira equação, igual ela tá ali, e a segunda a gente vai inverter e multiplicar por 2. Então, o que estava do meu lado direito vai passar para o meu lado esquerdo, e o que estava do meu lado esquerdo vai passar para o direito. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente multiplicou por 2 ali anteriormente, então, aonde eu tinha 3 mols, eu vou ter 6 e assim por diante, multiplico por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o que eu tiver desse lado com o que eu já tenho do outro lado. Então, esse CO2 aqui, 6 mols de CO2 eu tenho aqui, eu corto. 6 mols de água eu tenho aqui desse lado, eu tenho do outro também, eu corto. O que vai aqui também, ó, 6 mols de O2, quase esqueci dele, não podemos esquecer. Tenho desse lado, tenho desse outro, eu corto. Onde, então, daí, eu vou botar aqui embaixo que sobrou, que vai ser, coincidentemente, o que eu tenho aqui, que vai ser a minha glicose, se tornando, então, duas moléculas desse meu ácido lático, e o meu ΔH que eu vou ter, que eu vou subtrair daqui. Lembrando que como eu inverti aqui essa reação e multipliquei por 2, o mesmo vai acontecer com o meu ΔH, que estava negativo, vai ficar positivo e vai ser multiplicado por 2. Onde no final aqui, então, eu vou ter a seguinte carinha, C6H12O6, tudo isso, então, nessezinho, me formando ali as duas moléculas de ácido lático, que tem esta carinha aqui, COOH. E o meu ΔH vai ficar igual, então, a menos 112 kJ por mol. Então, como a questão ali pergunta, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Vai ser então porque no processo, né, quando esse processo ele é aeróbico, ou seja, ele tem a presença de O2, ele vai liberar 2.800 kJ, né?
para o ambiente. Por isso que tem esse sinalzinho de menos. Quando eu tenho menos na frente, eu estou então indicando que houve a liberação dessa energia. Enquanto que no processo anaeróbico vai ter a liberação só, né, de 112 kJ, né? Que é diferente. Então, a resposta para essa questão vai ser a letra A, né? O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque libera 112 kJ por mol de glicose, tá bem? Essa foi a questão que a gente corrigiu hoje, espero que vocês tenham acertado. Aqui do lado vão aparecer 2 outros vídeos que vocês podem se interessar. Por hoje é isso, tchau, tchau!